aparecendo. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Ao vivo, só clicar. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Tá conseguindo me ouvir, me ver? Eu tô sim, e você? Também. Deixa eu pôr aqui seu anúncio. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Filha não quer aparecer mesmo, né? Ai, não quer. É fogo, viu? Mas é no tempo dele. Tá certo. É difícil dele falar no telefone, quanto mais por vídeo. Aqui, só entrando. Ai, meu telefone tá ruim aqui. Dá pra ver direito? Você tá meio balançando. Não tá conseguindo deixar ele firme? Não. Vou tentar agora. Tá melhor? Pô. Bom, vamos começar aqui. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Sou diretor da PPC, professor diretor da Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é falar com a Mia, né? Mãe Uhum. do Ian. Infelizmente o Ian não quer aparecer, mas é importante a mãe dele conseguir explicar tudo que ela tem que falar aí, né? Na nossa Uhum. entrevista. O tema é como ajudar os pais a lidar com seus filhos autistas. Então ela vai falar um pouco disso, mas antes disso a gente vai agradecer a todos que estão aí. Tenham uma boa noite para vocês todos. André, meu amigo aí, meu vizinho, estudou comigo desde pequeno. A gente se conheceu quando a gente tinha mais ou menos 8 anos no primário, e aí foi para a vida toda aí, né? A Estrela é minha E sobrinha. ele, que legal. E ele praticamente indicou vocês também aí. Muito Uhum. obrigado por ele ter indicado a senhora. Então, vamos conhecer um pouquinho você, antes de você abordar o seu tema, tá? Então, queria agradecer por você ter aceitado, né? Eu que A agradeço. nossa entrevista. E também, para conhecer, a gente queria conhecer você primeiro, para você depois você falar do seu filho e depois você entrar no seu tema, tá bom? Então, quem é a Mia? Boa noite a todo mundo. Estou muito feliz de estar assim sendo entrevistada por você, tá? Uma gratidão eterna e fico muito feliz de estar abordando esse assunto que é o autismo, né? É um assunto que está sendo bem divulgado agora. E eu sou a mãe do Ian, o Ian é meu único filho, ele é um autista Asperger, né? E toda a minha luta vem sendo para ajudá-lo, né? A aprender a se socializar, a divulgar o trabalho dele, porque o hiperfoco dele é desenho, ele gosta muito de desenhar, né? E é isso, eu vivo para estar cuidando dele, para ajudar ele. Eu vivo sozinha com ele, né? E moro aqui em Guarulhos. Legal. Quantos anos você tem e quantos anos tem o Ian? Eu tenho 54 anos e o Ian tem 17 anos. Legal. Ele tá em que ano na escola? O Ian, ele tá no primeiro colegial. E esse tempo todinho ele tem alguma dificuldade? Você tem que ir na escola ajudar ele? Ou tem professores que ficam com ele, auxiliando ele? Não, o Ian não tem dificuldades em estudar, né? Isso daí ele não tem. O Ian tem dificuldades com barulho, né? Então, o barulho na escola atrapalha muito ele. Não só ele, mas como todos os autistas, né? Eles têm esse problema de barulho, deixa eles meio que alucinados, né? Então, esse é o grande problema dele. Mas, quanto a estudar, ele não tem problema, não. Ele estuda sozinho, ele faz os trabalhos dele sozinho, ele faz prova. O único problema dele realmente é o barulho da escola que deixa ele meio enlouquecido, né? Então, por isso
ele às vezes ele é afastado pelo psiquiatra, ele acaba fazendo trabalhos, provas em casa mesmo, né? Porque conviver com um monte de gente e esse barulho todo, ele fica assim enlouquecido. Nossa. Vamos inverter a pergunta, né? A gente sempre faz a pergunta como a sua família te vê. Então, aí a gente vai fazer a pergunta como você vê seu filho. Você vê o seu filho um menino guerreiro, um menino estudioso, um menino que pega fácil, tanto que ele desenha muitos desenhos bonitos. Como você vê ele? Sim, como todo autista, eles têm facilidades de aprender as coisas, principalmente línguas, né? Datas, então ele tem toda essa facilidade de aprender. Só que é assim, como todo autista, eles aprendem somente aquilo que eles querem, né? Então, determinadas coisas não adianta ensinar para ele, e nem para os demais autistas, se eles não quiserem aprender, não faz parte do mundo deles, entendeu? O Ian, por exemplo, ele odeia português. Eu, por exemplo, não gostava de português, mas eu estudava porque eu sabia que eu tinha que tirar nota, né? Então eu estudava. Então, por exemplo, no caso dele, ele já não gosta de português, então para ele tanto faz estudar ou não. E por esse motivo, os autistas eles não repetem de ano, eles não podem repetir de ano, né? Porque eles se interessam por determinadas matérias, assuntos. Então, não adianta, não adianta. Mas ele tem facilidade, sim, de aprender. Ele fala um pouco de japonês, inglês, ele aprendeu sozinho, né? Ele desenha desde pequenininho. E o hiperfoco dele são os desenhos de animes, né? Ele gosta muito desses desenhos dos mangás, né? E outra coisa que ele gosta muito é de leis e artigos. Por exemplo, ele está estudando leis e artigos por conta própria. Então, ele sabe muita coisa de leis, de artigos. Ele gosta de história, ele gosta de geografia. Ele sabe muito sobre história, não só do Brasil, mas de outros países, de outros presidentes, de muitas coisas. Eles têm essa facilidade, né? Em compensação, eles têm dificuldades para se socializar, né? Para ter amigos, e para isso precisa de muita terapia. Como eu recebi o laudo dele, o diagnóstico dele tardio, então ele não teve as terapias necessárias, porque ele, assim, diziam que ele era só tímido, ele só tímido, porque o autismo dele é leve. Então, quem conhece o Ian vai achar que ele é só tímido, né? E então, por esse motivo, ele não teve as terapias necessárias para o autismo, né? Agora que ele vai começar a fazer. Aí, quando ele começou a fazer, veio a pandemia. Aí não teve como dar continuidade, né? Mas enquanto não tiver, ele não se socializa. Vai ser difícil dele falar no telefone, dele ter amigos, dele namorar, né? Mas de resto, é mais tranquilo, né? Legal. Bom, já entrando no nosso tema, como ajudar os pais a lidar com seus filhos autistas, o que você pode falar um pouco disso? Então, não tem o que fazer, é ajudar mesmo, né? É correr atrás de terapias, é ter muita paciência, é ter muito amor, é ter muito carinho, né? Porque tudo no tempo deles é como eles querem, não é como nós queremos, né? Eles vivem num outro mundo, a cabeça deles é um outro mundo, né? É difícil para eles entender o nosso mundo, né? Por mais que eles tentem, eles não conseguem entender certas coisas. Então, a gente tem que ter muita paciência, tem que correr atrás de terapias para eles, tem que incentivar, porque tudo que o meu filho faz de desenho, se eu não ajudar, incentivar ele a mostrar, fazer tudo isso que eu estou fazendo, porque a gente vende caneca, vende copos, vende tudo com os desenhos dele, né? Se eu não fizer isso, os desenhos dele vai ficar engavetado, ele nunca vai pegar um desenho dele e mostrar, entendeu? Por quê? O desenho dele é dele, é para ele, não tem necessidade de estar mostrando para todo mundo. E aí quem deu a ideia foi o psiquiatra dele, quando viu os desenhos dele, e falou: mãe, esses desenhos não é para ficar engavetado, ele é um artista, isso daqui é para fazer vendas, é para vender, é para ele ganhar dinheiro, né? E até então eu não sabia o que fazer.
Aí eu tive essa ideia de estar estampando camisetas, tal, né? Mas no começo foi difícil, porque ele não queria. Ele falava, os desenhos são meus, eu não quero que ninguém veja os meus desenhos. Aí eu precisei mostrar para um lado precisei mostrar para ele que se ele vendesse, ele ia ganhar o próprio dinheiro, porque ele ainda não pode trabalhar, né? Ele não pode trabalhar porque ele não socializa, ele não consegue fazer uma entrevista ainda, né? Ele não consegue conviver ainda com pessoas em empresa. E aí eu conversei e tal, consegui convencer ele, e quando começou a vender, ele começou a se entusiasmar, porque ele começou a ter o dinheiro dele, porque todo o dinheiro das vendas eu passo para ele, eu dou para ele, é dele, né? Então isso deixou ele mais feliz e eu percebi que isso ajudou ele. Ele evoluiu um pouco com isso. Então, o que eu digo para os pais é que realmente incentive, porque todo autista tem um dom, né? Todo autista tem hiperfocos. Então, verifica qual é o hiperfoco do seu filho e ajuda, né? Todos têm facilidade para aprender línguas, a maioria gosta de desenhar, a maioria gosta de tocar instrumentos. Então, incentivar. Porque se os pais não incentivarem, eles não vão, assim, por conta própria, fazer, entendeu? Então, é isso que eu falo. Sim. Legal. O André perguntou alguma coisa aqui, deixa eu puxar aqui. Perguntou, exercício físico ajuda no autismo? Ajuda sim, André. Você quer responder também, Mila? Então, o exercício físico ajuda, mas eu acho que o exercício físico ajuda todo mundo, né? Geral. Só que muitos autistas não gostam, né, de atividades físicas, maioria. O Ian, quando ele era pequeno, ele começava alguma coisa, parava, começava natação, não queria ir mais, não gosta de natação, começava futsal, não quero ir mais, não gosta de futsal, entendeu? E aí, agora, a vontade dele é de jogar basquete. É que eu ainda, como eu morava em Santos e em Guarulhos, eu não achei ainda um local aqui para ele jogar basquete, mas é o que ele quer. Então vamos tentar o basquete agora, porque eu já tentei de tudo e nada ele gosta, entendeu? Então a maioria dos autistas não gosta muito de esporte, né? Tem o Messi ele é autista e ele gosta de futebol, né? Mas é muito difícil. Ainda bem, né? Mas é muito difícil você ver um autista que goste de esporte, né? Não é a área deles, não. Sim. Mas ajuda bastante, porque se for assim um esporte coletivo, ele vai estar no meio das pessoas e isso ajuda com que ele se socialize, né? É igual o Messi, você não vê o Messi em festas, né? Você vê ele só em premiações, mas ele está ali no coletivo, então ele acaba se socializando ali com o pessoal. É isso que acontece com o autista. Legal. Tivemos outra pergunta aqui. Quando já é adulto e não quer se expor, como ajudar? Quando ele é adulto? Então, E não quer se expor. eu não convivo com um autista adulto e ainda é um adolescente. O que acontece? Os adolescentes autistas, eles são muito, como que eu posso falar? Mais inocentes que um adolescente. Por exemplo, se você pegar meu filho que tem 17 anos e pegar um adolescente que não é autista com 17 anos, esse adolescente que é neurotípico, ele é mais vivido, ele tem mais vivência, porque ele viveu mais... com mais amigos, mais na escola, passeia mais, e meu filho não. Meu filho acaba sendo mais inocente. E isso acontece com todos os autistas, mesmo que forem adultos. O autista, ele tem uma coisa dentro dele que é uma pureza muito grande. O autista não sabe mentir, o autista ele tem muito amor dentro dele, né? O autista não engana, eles são completamente diferentes, né? Então é tudo incentivo, precisa incentivar a sair, a passear, que nem veio outro dia um amigo do meu filho aqui, é o único amigo que ele tem desde quando ele tinha 6 anos, aí veio aqui e chamou ele para ir no shopping e ele não queria ir, né? Aí eu incentivei, vai filho, vai ser bom, não, mas tem tanta gente no shopping, né, não sei o quê. Ele acabou indo, nossa, ele ficou tão feliz, Legal. sabe? Aí ele voltou contando de uma loja, não sei do que. Então é isso que eles precisam, porque senão eles ficam só no mundo deles dentro de casa, entendeu?
Então, Entendi. o que eu estou fazendo pelo meu filho é para ajudar para que ele aprenda a se socializar, para ele ter é, uma vida adulta com que ele possa viver sozinho, se ele quiser morar sozinho, né? Para ele trabalhar, para ele namorar, para ele ir para a faculdade. Então, eu ajudo e incentivo ele nisso. Por isso que eu corro atrás de terapias, eu faço de tudo, que é para ajudar ele a sair para o mundo mesmo. Porque quem é Asperger, que é o autismo leve, consegue sim viver sozinho, né? Tem muitos Asperger que vivem Sim. sozinho, que trabalham, que faz faculdade, que se formam, né? Mas a maioria já vem fazendo terapia há muito tempo, né? E o meu filho não teve essas terapias, então ele vai começar agora, é como se fosse um nenezinho aprendendo, sabe? Mas eu sei que ele vai conseguir, eu vou ajudá-lo a isso. Com certeza. Tá certo. Alguém está falando que não Tem sabe. uma pergunta aqui. Pode falar. Não, é que tem alguém que está falando que eles não sabem mentir mesmo. Eles não sabem mesmo mentir. Eles são muito verdadeiros. Entendi, tá certo. Temos outro aqui. Como os pais se lidam, como que eles lidam com o autismo, assim, quando eles sabem que o filho tem autismo, muitos se revoltam, muitos não acreditam. Como que Então, eles lidam com isso aí? no meu caso, quando o Ian tinha por volta de 7, 8 anos, eu sempre achei o Ian assim um pouquinho diferente das outras crianças. Ele sempre foi realmente quieto, na escola não fazia amigos, né? Ele sempre foi muito quietinho em festas, a gente ia em festas, ele nunca brincava muito, né? E aí, um dia uma pessoa da minha família falou para mim, quando ele tinha 8 anos, olha, eu desconfio que o Ian tem um pouco de autismo. Aí eu me assustei, porque eu não conhecia o autismo leve, até então eu conhecia aquele autismo onde as crianças são mais severas, que elas acabam se batendo, tem crise, bate na mãe, sabe? Que vive completamente, parece que fora desse mundo, né? Então eu não conhecia, para mim o Ian, ele se desenvolveu normal. A maioria dos autistas que tem um grau maior, eles demoram para falar, tem criança que vai falar às vezes com 10, 12 anos, né? Não se Verdade. comunicam e demoram para andar. O Ian não, o Asperger, que é o autismo leve, ele se desenvolve normal, então você não sabe se ele é autista ou não, né? O Ian, ele interagia comigo quando era bebê, quando ele ia mamar, ele interagia mexendo no cabelo. Se é um autista mais severo, ele já não interage. Então, com uns 3 meses, mais ou menos 2 meses, os pais já conseguem detectar, os médicos já detectam que ele é um autista. Agora, para o Asperger é difícil, porque ele tem todo o desenvolvimento normal. O Ian engatinhou no tempo certo, ele falou no tempo certo, ele andou no tempo certo, só que ele tinha esse negócio de ser um pouco mais quieto, entendeu? Ele sempre foi seletivo para comer, porque os autistas são seletivos para comer, mas para mim era coisa de criança. E quando essa pessoa falou para mim que o Ian poderia ser autista, eu me assustei, porque, como eu disse para você, ele fazia tudo normal. Aí ela falou, olha o jeito dele, ele não gosta de ficar com outras crianças, o Ian fica girando o tempo todo, ele ficava girando com os braços abertos, né? E para mim era coisa de criança, porque muitas crianças giram o tempo todo. Eu ainda falava para Sim, ele, verdade. para, filho, você vai passar mal, né? Só que já era uma evidência do autismo, né? E só que aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Falei, não é possível, meu filho não pode ser autista, né? Eu chorei sim, porque eu não queria que ele fosse autista. Né? Nenhum pai, nenhuma mãe quer um filho autista, né? E aí eu comecei a levar ele nos especialistas e todos falavam que ele era só tímido. Porque o autismo leve consegue se perceber mais na adolescência. Na adolescência, sim, ele demonstra muito bem. Por exemplo, quando o Ian tinha 12 anos, eu mudei para Santos. E quando ele teve 12 anos que eu comecei a perceber. Falei, tem alguma coisa de diferente, não é possível. Porque eu tenho um sobrinho que mora em Santos, da mesma idade que ele, né? E era completamente diferente. Né? Já saía, já conversava, tinha amigo. O Ian não, era sempre dentro do quarto, né? Aí ele foi crescendo e foi ficando cada vez mais fechado. Ele não queria, ele passava 30 dias das férias dentro do quarto, enquanto meu sobrinho saía. Ele não queria ter amigos.
E ele começou a desenhar muito mais, ele começou a mostrar certas coisas que eu falava, gente, não é possível aprender a falar japonês sozinho, aprender a falar, era uma coisa assim, sabe, extraordinária. Eu ficava, gente, não é possível. Até que um dia ele teve uma crise na escola, a escola me chamou. Quando eu cheguei lá, ele estava num canto da escola chorando e gritando. Aí ele me viu e falou, mãe, eu não quero formar grupo, eu não preciso de grupo, eu quero ficar sozinha. Eu falei, não, meu filho é autista. Aí, quando eu comecei a ler mais, eu descobri sobre o Asperger, que é o autismo leve, e vi que ele se enquadrava. Falei, eu tenho certeza que meu filho é. Só que, quando ele já tinha 14 anos, eu já estava aceitando um pouco isso, né? Só que aí eu já corri atrás do diagnóstico dele. Eu já queria o diagnóstico dele, porque se meu filho não fosse autista, ele teria algum outro problema. Porque já falavam que o meu filho era problemático, que o meu filho ele podia ter problemas de retardo, né? E eu falava, não é. E meu coração dizia, ele é autista, pelo tudo que eu li, né? Aí não conseguia, todos os especialistas falaram, não, ele é só tímido. Quando eu vim para Guarulhos agora, aí depois de muita batalha, eu consegui o laudo dele de Asperger, né? E aí, quando o doutor me falou, eu comecei a chorar na hora. Aí ele falou, mãe, antes do Ian começar as terapias dele, você tem que começar a fazer terapia para você aceitar a condição dele, porque ele é autista sim. Aí eu falei, não, doutor, eu não estou chorando por isso, porque eu sei que ele é autista há muitos anos, o Ian sabe que ele é autista, né? Eu estou chorando porque eu consegui o diagnóstico dele, então era tudo que eu precisava, né? E para o Ian, eu sempre mostrei, desde as desconfianças, eu sempre mostrei para ele o autismo, sempre mais do lado bom. Por quê? Que eles são considerados mini-gênios, que ele pode tudo. Eu sempre mostrei o lado bom do autismo para ele. Porque o lado ruim ele já ia sentir na pele, que é a socialização, que são algumas pessoas que não sabem direito o que é autismo, chama de doente, que são pessoas doentes. Então tem muita coisa ruim, né? Então eu preferi mostrar o lado bom do autismo, né? Então quando a gente recebeu o diagnóstico, tanto eu quanto ele já sabia. E foi muito bom, porque passaram a entender mais o meu filho, né? Na escola passaram a respeitar mais e a entender ele. Então, com o laudo na mão, ele não repete de ano, porque ele chegou a repetir 2 anos. Não tinha laudo, então não tinha o que fazer. Né? E ele não gostava de certas matérias, ele não estudava mesmo. Hoje, ele estudando ou não, fazendo prova ou não, ele não pode repetir de ano. Então, o laudo ajuda isso. E assim, eu pude mostrar para muita gente que falou para mim, não, acho que seu filho não é autista, acho que seu filho é problemático porque você se separou, o pai dele foi embora. Então eu ouvi muitas coisas. Então não tenho que chorar, eu não tive tempo para chorar, porque dizem que quando os pais recebem o laudo, os pais ficam de luto um certo tempo, até aceitar que o filho é autista. Então eu não tive, sabe, mas isso existe mesmo, existe o luto. Né? E eu não tive tempo para esse tal luto, porque eu só tive tempo para correr. Desde quando eu peguei, eu corri anos para conseguir o laudo dele. Quando eu consegui o laudo dele, eu venho correndo para conseguir as terapias. Consegui as terapias. Ele vai fazer terapias em Santos, né? Toda quarta-feira, no CAPS de Santos, porque aqui não deu certo. Só que veio a pandemia e parou. E aí eu comecei a correr para ajudar o meu filho, incentivar nos desenhos dele, sabe? A avó dele paga o curso de desenho para ele, agora ele quer fazer bateria, a avó dele vai pagar o curso de bateria. Então, o que os pais têm que fazer? Não tem que chorar, é aceitar, porque não é doença, é um transtorno que eles têm, que não é doença, né? É um amor muito grande. Então, tem que agradecer, sabe? E bola para frente, não tem que ficar chorando, não. Tivemos outra pergunta aqui. A característica principal do autista é não ser sociável e não gostar de lugar cheio. Não, eles não gostam de lugares cheios, eles passam mal, e o barulho incomoda demais, né? Eles não gostam que fica pegando neles, é muito difícil. Por exemplo, o Ian é muito carinhoso comigo. Muito. Ele me beija o dia todo, se deixar me abraça o dia todo, mas se eu for fazer isso, ele já se afasta. Então, eu dou um beijo nele, o segundo ele já não deixa. Sabe, eu vou fazer carinho nele, ele já para. Eles não gostam, entendeu?
é difícil para eles namorarem, eles não gostam de pegar, eles não gostam de muita coisa. Então, casamento de autista não é muito fácil. Eu já vi, já li sobre autistas que são casados. Eles podem casar, que nem o Messi é casado, tem filhos, mas a pessoa que está com eles, se for uma neurotípica, né, pessoa que não é autista, é neurotípico, vai ter que entender, vai ter que entender. É verdade. Né? Sim, Porque lógico. eu, por exemplo, se eu casasse com um autista, eu entenderia, porque eu tenho um filho autista, mas se eu não convivesse com um autista, é difícil, entendeu? Verdade. Né? Então é isso aí. Ó, tivemos outras aqui. Quais são os exames para detectar o autismo? Ele é feito em qualquer idade? É feito em qualquer idade. Não é assim, exames, né? Na verdade, o Ian passou com um psiquiatra, foi feito primeiro um diagnóstico com uma psicopedagoga que fez todo o processo de entrevistar o Ian, de fazer testes, e aí ela detectou, porque ela trabalha só com autismo. Então, a maioria trabalha com autistas. E ela falou para mim, mãe, o Ian está dentro do espectro autista, chama-se espectro porque tem vários segmentos. Tem o autista Asperger, tem o autista severo, médio, tem o Savant, então por isso é tudo um espectro, né? E aí ela falou para mim que o Ian estava dentro do espectro autista, sim, só que ela não dá laudo, porque quem dá laudo são os psiquiatras, são os neuros, né? Mas que ela ia estar levando o relatório já mastigadinho para o psiquiatra. Chegando lá no psiquiatra, ele ia analisar o relatório dela, aí ele ia chamar o Ian, ia fazer uma entrevista com o Ian e fazer alguns testes, e ele fez entrevista comigo também desde a minha gestação, né? Então, com o diagnóstico, com o relatório que a neuropedagoga fez, facilitou o trabalho do psiquiatra, entendeu? Então, é isso que se faz. A maioria passa por um neuro, uma psicopedagoga, ela faz todo esse trabalho, já leva o psiquiatra faz isso, mas também tem os neuros, o Ian não precisou estar passando no neuro, mas também tem os neuros, né? E a idade é quando a mãe percebe, já percebe alguma coisa diferente, que a criança é quieta, que a criança tá chegando a hora de falar, não fala, tá com 3 anos, não fala, vai percebendo, tem que correr, tem que levar no pediatra, explicar, e o pediatra vai encaminhar para os médicos necessários, né? Legal. E como você falou pro seu filho que ele tinha autismo? Não, na verdade, assim, eu não falei que ele tinha autismo, porque eu não sabia também, né? Ah, desculpa, meu celular aqui tá caindo. Eu não sabia se ele era autista ou não. Então, eu não falei para ele, você é autista. Eu falei para ele, filho, eu desconfio que você que você seja Asperger. Mas eu não falei a palavra autismo, que era para ele não se assustar. Aí ele falou para mim, o que é Asperger? Eu falei, vem aqui. Aí eu entrei no computador e puxei lá Asperger e contei para ele. Falei, olha, filho, você não é assim? Olha, aí comecei a ler. Ele falou, então, filho, eu acho que você é Asperger, né? Aí, com o tempo, eu comecei a ler mais sobre Asperger e falar para ele, filho, o Asperger que eu li, ele tem muito do autismo, né? Então, dizem que o Asperger também é um pouco autista. Então, eu fui falando devagar, que era para ele não se assustar, né? Aí, até que chegou um dia que eu falei para ele, olha, filho, eu tenho certeza que você a gente vai correr atrás de médico, vai conseguir. Então, eu já deixei assim bem claro na escola, falei, eu tenho certeza que meu filho é autista, mas eu não tenho laudo, falava em todas as escolas, né? Teve professores que concordaram comigo, que falaram, não, o Ian, ele tem tudo de autista mesmo, né? Eu acho que realmente ele seja. Aí, o Ian foi acostumando com essa ideia. Aí eu comecei a mostrar para ele as celebridades que são Asperger, né? Que é o Bill Gates, que é o Messi, que é esqueci o nome do ator, aquele principal do Matrix,
né, que ele é Asperger também, Isso. Van Gogh, vários. Eu falei, olha, filho, todos esses são também Asperger, eles são considerados Legal. mini-gênios. Então eu fui falando dessa forma para ele não se assustar, né? Então quando ele começou a Sim. ver todas essas celebridades, acho que ele começou, sabe, a falar, poxa, não é tão ruim, né, ser autista. E aí, quando Sim, a gente lógico. chegou na sala do médico, que o médico deu o laudo dele e falou, Ian, você é Asperger, né? Você tem autismo leve. Então, para ele não se assustou, porque há anos eu já falava isso. Aí foi quando eu comecei a chorar, né? Que o médico falou, mãe, você vai ter que fazer terapia para aceitar. Eu falei, não, isso eu já aceitei. O Ian já aceitou, o Ian sabe. Então foi tudo devagar. Eu acho que tem que saber falar, para a criança não se assustar, né? Eu sou autista, como assim, né? Então eu acho que eu fiz certo, não sei. Porque ele não tem nenhum problema em dizer que ele é autista, entendeu? Ele sabe. Eu posto coisa deles, falo sobre o autismo e para ele nunca teve problema nenhum. Legal. A médica te falou porque é mais comum o autismo pegar no sexo masculino? Não, eu não sei te explicar isso. Olha, eu sei te falar sobre o meu filho, as coisas que eu convivo com ele, o autismo dele, mas certas coisas eu não sei explicar. Eu sei que é mais em meninos, né? Você falou meninos? Sim. É, Sexo mas, masculino. Se a médica chegou a falar alguma mas, coisa sobre mas eu isso, nunca perguntei sobre isso. Nunca perguntei. entendi. Esses materiais que ele faz, você vende em troca para ter o próprio dinheirinho para ele conseguir comprar as Sim, coisas, fazer as coisas deles, né? então, o que aconteceu? Quando eu levei ele nesse médico pela primeira vez aqui em Guarulhos, eu levei a pasta de desenhos dele, né? E Legal. aí o médico falou para mim, falou, não é para ficar engavetado isso aqui, né? Para você fazer dinheiro com isso. Ele é um artista e eu não sabia o que fazer. Depois de 4 meses, o remédio dele acabou e ele tinha que voltar para a consulta. E esse médico é pago. E aí eu estava meio que assim, sem trabalhar tal. Eu falei, como que eu vou fazer agora para pagar a consulta dele? Eu dormi preocupada. Quando eu acordei no dia seguinte, eu acordei com a ideia de estampar uma camiseta, né, uma caneca. Assim, olha, tá vendo? E aí eu pedi para um amigo meu fazer, que ele trabalha com isso. E ele fez, aí que eu Legal. fiz. Eu peguei uma camiseta e peguei uma caneca e rifei. E com o dinheiro da rifa, eu consegui pagar o médico dele. Aí no dia da consulta, eu levei de presente uma caneca para o médico e ele ficou muito feliz. Aí ele falou, nossa, ficou lindo, Ian, parabéns, não falei para você. Mas eu nem estava com a intenção de vender. Aí o médico olhou para mim e falou, mãe, me traz 30 canecas dessa, né? Aí Legal. na hora eu fiquei tão emocionada, eu falei, só quer 30 canecas? Ele falou, sim, eu quero 30 canecas, né? E eu tava vendendo a R$ 30 a caneca. Aí eu fiz Legal. as 30 canecas e com o dinheiro eu comecei a vender. A vender não, eu comecei a fazer uma coisinha, outra, e comecei a postar. Aí quando eu comecei a postar, aí as pessoas começaram a se interessar e aí pronto, agora virou comércio. Todo mundo, todo dia tem pedido de caneca, de máscara, agora é máscara por causa da pandemia, tá saindo bastante, né? Sim, E virou um legal. trabalho dele, e todo mundo ajuda. Fiz uma rifa agora, essa semana, para ajudar a comprar o computador dele, que o computador dele queimou, a placa-mãe, e ele me pediu um Sim, computador. E aí eu fiz uma legal. rifa para juntar com o dinheiro que ele já tem para comprar o computador dele. Então, é muito gratificante isso, porque é um trabalho dele. Falei, quem está comprando o computador, filho, é você, com o seu trabalho, né? E aí ele fica muito feliz. Mas assim, Onde o... Pode falar. oi? Não, pode falar. Onde que o pessoal encontra para poder comprar essas canecas, esses produtos dele? Então, eu posto no Instagram dele, né? Que é o autismo underline animes, né? No Facebook também tem uma página que é autismo underline animes, nesses dois lugares.
Agora eu tô fazendo também um canal para ele no YouTube, mas tá no comecinho, eu não sei mexer direito, mas eu vou aprender. Tá certo. Eu quero fazer, É, colocar entrevista, essas coisas, né? Para as pessoas começarem a conhecer mais, tá? E eu também, assim, bacana. eu vendo, eu entrego, eu mando pelo correio, né? Tá sendo bem legal. Várias pessoas de outros estados também estão me pedindo. Tá sendo bem legal. Que bom. Legal mesmo. O André perguntou se o autismo é defeito do DNA, né? Eu procurei aqui que é um transtorno genético, né? Não sei se você vai conseguir Sim, responder. Aí eu já. então, eu não entendo muito, mas assim, pelo que uma neuro falou, é um problema de genética, sim, que está no DNA, que a maioria das pessoas tem isso daí, mas às vezes não se desenvolve, às vezes acaba se desenvolvendo no parto, entendeu? Ou mesmo depois que nasce, na gestação. Então, eu não sei te explicar, né? Mas dizem que sim. Legal. Bom, a gente está chegando no nosso final de entrevista. Eu Mas queria eu te quero dizer que se eu estiver agradecer. falando alguma coisa assim de errado, se tiver algum especialista que puder estar consertando, falando, explicando, melhor ainda, né? Porque é aquilo que eu falei, eu sei falar sobre o meu filho, sobre o dia a dia do meu Sim, filho, lógico. né? Agora, perguntas assim mais Sim, técnicas tal, seria legal com um especialista mesmo, né? sim, verdade. Vou postar aqui o Instagram dele aqui. Já te adiantando, assim, eu acho que difícil. Se quando você vir para Santos, a gente tem. Você disse que tem um sobrinho aqui, né? Você vem fazer tratamento aqui com ele. A gente podia se encontrar e fazer uma segunda gravação, mas eu vendo ele desenhar, fazendo uma Aham. segunda filmagem. Não preciso nem entrevistar ele, se ele não quiser, Não, lógico. então, Faço uma é entrevista meio. com você mesmo e filmo ele desenhando só para fazer uma segunda filmagem, tá bom? E Então, é direto no assim. canal do YouTube. Você viu uma entrevista que ele fez? Que ele fez, Você me essa mandou. aceitou. Por quê? A entrevistadora falou: Ah, eu só quero falar dos desenhos dele e dos jogos que ele quer. Nossa, isso entusiasmou muito ele. Aí quando ele aceitou, eu nem acreditei. E ele foi, e ele conseguiu falar. Então, de repente, Legal. se você falar que vai entrevistar ele só sobre os desenhos e os jogos, aí ele se anima, tá? Eu tô Legal. sempre em Santos, toda semana Vou eu vou para postar aqui. Santos. Olha, que mensagem que você quer deixar para todo mundo que viu nossa entrevista agora? O pessoal que vai ver no um dia da prévia no Instagram e lá no nosso canal do YouTube. Uma Então, mensagem positiva relacionada ao seu filho. mensagem para os pais seria isso: ter força, não é fácil, ter autismo leve, que nem eu vejo muitos pais que têm filhos com autismo severos. Quando eu ia no CAPS, eu via aquelas crianças e eu agradecia a Deus por ter me dado meu filho com autismo leve, porque não é fácil, são crianças que se batem, que batem no pai, que bate na mãe, se joga, tem crise, eles precisam de remédios, muitos têm convulsões, né? E o autismo leve, já fala, é um autismo leve. Então, eu sempre agradeço a Deus por ter Sim, me dado ele com um autismo mais leve, porque ele pode ser uma pessoa independente. Mas não deixa de ser autista, entendeu? É um dia de cada vez. Eu tenho que saber lidar com meu filho. Por exemplo, hoje ele está num dia que tudo que eu pergunto ele não responde. Né? Então, eu tenho que ter paciência. sim. O Ian já teve crises, sim, várias crises. Ele também toma remédio, né? Então, os pais, independente do grau de autismo, para eles serem fortes, correrem atrás, porque todo autista, mesmo os que são severos, que têm autismo médio, eles podem ser trabalhados sim através de terapias, eles podem mostrar a capacidade deles, né? E para as outras pessoas que não convivem com autismo, para assim divulgar mais o autismo, aprender mais sobre o autismo, porque é uma causa muito nobre, é uma causa muito bonita, sabe? O autista, ele tem que ser muito valorizado, porque eles são, assim, muito amorosos, eles têm amor dentro dele. Eu vejo o autismo como amor, entendeu? Meu filho não tem um pingo de maldade. Eu tenho até medo do meu filho sair na rua, porque ele não tem maldade, né? Então,
ver que o autismo não é doença, meu filho não é doente, por exemplo, é um transtorno, sabe? É um transtorno neurológico que eles veem o mundo de uma forma diferente. Eles sofrem, eu acho, vendo meu filho, que eles sofrem bem menos que nós, entendeu? Porque às vezes uma coisa que pra gente que é grandiosa, pra eles, sabe, é desse tamanho. Eles não sofrem muito porque uma pessoa morreu, eles não sofrem muito por muitas coisas, né? Então, aprender um pouquinho mais sobre autismo, valorizar mais, divulgar mais, ajudar os pais que estão precisando, porque não só os autistas precisam ser acolhidos, mas os pais de autistas também precisam ser acolhidos, porque não é fácil para a gente matar um leão todo dia, sabe? Eu vivo para isso, tudo que eu faço é pelo meu filho. Que legal. Isso aí. Bom, galera, muito obrigado a todos que tiveram hoje na entrevista da Mia, mãe do Ian. E te agradeço. Já fica o nosso convite. Aí a gente vai se combinando quando acabar um pouco a pandemia, né? Poder tirar um pouco a máscara, fazer essa gravação aí, tá bom? Eu levo ele lá isso, para te conhecer, tá? Tá bom. Aí a gente conversa com ele, já marca uma entrevista, Beleza. tá? Porque se for falar Pode deixar. dos desenhos dele, dos jogos que ele quer, aí pronto, já conquistou ele. Tá bom? Essa é a ideia, então. Vamos Tá falar bom, isso então. pra ele. E te agradeço por ter aceitado o nosso convite, tá? E esse vídeo, a nossa entrevista, quem não viu, você pode falar pro seu familiar, e quem não viu, para ver lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Eu que agradeço, gratidão, tá? Fiquei muito feliz, porque eu gosto muito de falar desse assunto, principalmente do meu filho. Tá bom? Tá certo. Obrigada. Que Deus te abençoe. Um abraço. Todos nós. Todos nós. Obrigada.